Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. A gente vai bater um papo sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio denso, para alguns tenso, ao mesmo tempo necessário. Normalmente eu escolho o tema do episódio a partir de duas possibilidades. Uma possibilidade é pedidos, então algumas pessoas fazem pedidos do tema e etc. E eu vou atrás de pessoas que têm especialidade, que gostam de conversar sobre o assunto. E também temas que ficam ali me rodeando. Uma pessoa conversa comigo sobre, outra pessoa conversa comigo sobre. Nesse caso, o tema escolhido ele tem os dois fatores de influência. Pedidos e também um assunto que estava permeando a minha vida de alguma maneira. Para isso, fui procurar e buscar pessoas especialistas no assunto e convidei Janaína Vidotti, psicóloga, professora do UniCeub, e além disso, ela está fazendo doutorado em... Explica para nós. Meu doutorado é em cuidados paliativos, mas com foco na experiência de mulheres e experiência em relação à qualidade de vida e sexualidade dessas mulheres em cuidados paliativos. Então você pegou qual é o tema já? Cuidados paliativos e essa comunicação que envolve um momento desafiador. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos conversar. Minha primeira pergunta é, o que são cuidados paliativos? Bom, cuidados paliativos, vamos lá, né? A gente pode pensar, trazer aqui um pouco de definição para vocês, né? Definição que a gente trabalha hoje em dia, né? E também fazer um contraponto, trazer uma outra questão para complementar essa compreensão que diz respeito ao senso comum do que são cuidados paliativos, né? Perfeito. Que eu acho muito importante fazer essa diferenciação, né? Então, cuidados paliativos, como a gente compreende hoje, como os profissionais devem compreender, devem atuar, diz respeito a uma abordagem de cuidado, uma abordagem que busca proporcionar qualidade de vida para pacientes e para os familiares desses pacientes, assim, de pessoas, então, que convivem com alguma doença ameaçadora à vida, né? E aí pode ser qualquer tipo de doença que traga algum tipo de ameaça à vida. Então, tem esse objetivo de melhorar, de avaliar esse indivíduo e de ofertar cuidado. Múltiplas dimensões desse indivíduo, né? Então, a gente vai avaliar a dimensão física, psíquica, social e espiritual, né? E pensar em estratégias para que essa pessoa ela viva com a melhor qualidade possível, né? Mesmo com essa doença, ela viva bem com o adoecimento. E aí trazer esse olhar, esse contraponto que é o senso comum de cuidados paliativos, que muitas vezes então vai ser associado só a um movimento de desinvestimento do paciente que está para morrer, né? Então, entendendo que esse paciente não vá ter uma possibilidade de reversão daquela doença, de cura, né? Então, muitas vezes se entende que os cuidados paliativos eles vão acontecer para que essa pessoa ela vá, né, morrer, né, de fato ali. Vai acompanhar essa pessoa ali no processo de fim de vida, porque não se teria mais nada para ser feito por essa pessoa. Que é uma lógica que então a gente vai combater, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode oferecer para as pessoas, né, em qualquer situação. Não é só sobre finitude de vida, então. Não é só sobre finitude, né? Na verdade, estudar cuidados paliativos envolve estudo da morte, estudo de luto, envolve, né, essa preparação, né, para o fim de vida, esse controle dos sintomas, do que pode de fato trazer desconforto ali no fim de vida, mas envolve muitas outras questões, né? Envolve especialmente trazer autonomia para essa pessoa, fazer com que essa pessoa possa tomar decisões em relação à sua vida, em relação aos seus desejos, em relação às suas pendências, possa manifestar, né, o que traz desconforto para ela, falar sobre questões existenciais, e receber cuidado nesse sentido. Sim. Enquanto a Janaína coloca o casaco aqui, porque eu acho que ela tá com frio, me veio a reflexão aqui, Janaína, que assim, eu tô entendendo que a gente tá buscando, dentro dos cuidados paliativos, fazer com que a pessoa tenha a maior qualidade de vida dentro de um espaço de adoecimento, de alguma maneira. Isso. E aí essa qualidade de vida não envolve só ela.
Envolve ela e também os parentes, os familiares, os cuidadores? Envolve a rede toda de apoio? Envolve essa rede, né? A gente fala familiares, né? Você pega ali definição, Sim. né? Cuidado ali, né, dos pacientes e seus familiares. Mas, na verdade, familiar, né, nem sempre é, de fato, a família ali, né? Pode ser qualquer pessoa que se apresente ali com algum vínculo importante e que possa receber, de fato, algum cuidado nosso, alguma atenção nossa. Então, da mesma forma que se propõe cuidar desse paciente, nós também cuidamos, né, do familiar. Então, se demanda atenção a essa família, então esse cuidado com essa família deve vir para o plano de cuidado que essa equipe vai fazer, vai estabelecer. Esse trabalho de comunicação desse cuidado começa no diagnóstico? Na comunicação do diagnóstico? Assim, né, quando a gente fazendo esse recorte, né, do adoecimento, o adoecimento grave, a qualidade da comunicação, ela pode ser pensada desde quando, né, essa pessoa, esses familiares dessa pessoa acessa os serviços de saúde para entender aquilo que está acontecendo com ela. Seja porque apareceu algum sintoma, aí ela vai buscar o profissional para tentar entender aquele sintoma, dar um nome para aquilo que está acontecendo e buscar um cuidado para aquilo que está acontecendo com ela. Ou seja, né, algo que vai acontecer num exame preventivo, de rastreio e que vai ser identificado, né? Então, assim, só para demarcar que a comunicação, a qualidade da comunicação do profissional de saúde, né, essa interação profissional, paciente, familiar, deve acontecer em todos os momentos, né? E aí, claro, que nesse momento de comunicação, de diagnóstico, nós vamos ter uma atenção especial, né? Especialmente quando se entende que vem ali alguma notícia difícil, alguma notícia que vai mudar o curso de vida dessas pessoas, né? Vai trazer impactos negativos para a vida, impactar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas a qualidade da comunicação pode ser pensada desde antes, né? Então, se essa pessoa está no processo de investigação de algum possível adoecimento, a qualidade dessa comunicação, a forma como esse processo vai ser conduzido, já pode ser pensado, perpassado por isso, né? Então, como que esse momento, né, de investigação já pode ser olhado com cuidado, nesse sentido de condução a partir da comunicação. Eu tenho 2 episódios bem curiosos e eu quero falar não com a intenção de criticar o profissional, mas com a ideia de gerar um exemplo para que a gente possa conversar sobre o assunto. Um deles eu te contei, porque o pessoal que está de casa, eu tenho um nódulo na tireoide que eu descobri há alguns anos. E aí quando eu descobri no exame de imagem ali que eu estava fazendo, o médico pegou e me disse que eu estava... você tem um nódulo na tireoide, procura um médico especialista e é isso aí. E aí o meu susto naquela hora, achei que eu fosse morrer no dia seguinte. Fiquei um pouco chateado e respondi a ele. Falei, não acho que é tranquilo você falar assim pra mim, dessa informação. Não acho que é legal. E aí ele ficou um pouco incomodado e tudo aconteceu. E esse foi um episódio. O segundo episódio, que vem antes, na verdade, eu tinha 15 anos e eu fiquei 4 dias internado porque eu não sabia o que eu tinha. E na verdade era um apendicite. E foi investigado, fez todos os exames, não sabia, descobriu. E aí eu lembro direitinho que entrou uma médica que não tinha me acompanhado nesses 4 dias, entrou e disse o seguinte, você vai ter que entrar pra faca. Imagina a minha mãe nessa hora, quando ela ouviu essa informação, minha mãe queria matar a médica. E aí minha mãe conversou lá com a equipe médica e falou, não quero que ela opere meu filho. Esse tipo de comunicação aqui não funciona. Pegando esses 2 casos assim como exemplos, e aí pelo que eu estou entendendo, tanto da parte de investigação, como na parte de diagnóstico para ver. Como é que você escuta esses exemplos? O que a gente poderia pensar de maneiras melhores de se comunicar, maneiras melhores de receber também enquanto paciente, o que a gente faz, o que a gente não faz, porque enquanto leigo ali naquela hora eu fiquei assim, cara, o que eu faço? O que eu respondo? Eu peço ajuda, eu reclamo, eu brigo, eu dou um feedback de dizer não tá legal, o que eu faço? Complexo, são muitas questões, né? Eu acho que uma coisa interessante de ser pontuado é que quando a gente trabalha com saúde, né, você vê, né, você na sua história de vida, você conseguiu, né, me trazer 2 exemplos. Né? Então, é muito comum que ao longo da nossa vida, ao longo, né, da nossa história de vida, a gente vá receber ou já tenha recebido alguma notícia ruim, né, alguma informação que vai trazer algum impacto pra gente. Então, seja uma notícia de uma cirurgia, a possibilidade ali, né, de uma doença grave. E aí o que a gente vai entender, né? O que os estudos vão mostrando pra gente?
E a prática também. As pessoas querem saber aquilo que está acontecendo com elas, mesmo quando a notícia ela não é uma notícia boa. A maior parte das pessoas quer saber, tem desejo de entender aquilo que está acontecendo. E isso é uma regra muito interessante, algo que então nós vamos tentar ali educar, inclusive os profissionais. Olha, é importante que a gente faça comunicação de notícia difícil, é importante que a gente traga a informação. Olha, você vai precisar passar por uma cirurgia, olha, isso aqui que está acontecendo, a gente precisa investigar melhor. Então, são informações que elas são importantes, que são importantes de serem transmitidas. Então, não tem, assim, meias palavras no sentido de não dizer, de mentir, de omitir, não é isso. O que eu estou discutando é basicamente assim, precisa ser dito de fato, agora depende do como vai ser dito. Exato. Sempre assim, é importante também entender o quanto que aquela pessoa que está na nossa frente, aí pensando mais no paciente até, ele também deseja saber aquilo que está acontecendo. Então, o princípio de autonomia, seguindo o princípio de autonomia, esse paciente ele também tem direito de recusar informações, ele tem direito de manifestar pra gente que ele não quer saber daquele dia, não quer ouvir aquela palavra câncer, por exemplo, que vem da oncologia, não quero, aquela palavra ela não deve ser dita, Então, a ideia é que, em geral, as pessoas, elas querem saber a verdade, elas têm o direito de saber a verdade, tem algumas pessoas que não querem, e aí, das infinitas possibilidades do nosso trabalho com comunicação, e que é desafiador, é identificar o quanto de informação aquela pessoa quer receber. Eu falo, o primeiro desafio da comunicação é entender o teu público-alvo. Para quem que você vai falar, para saber como é que você vai falar. Porque dependendo, você vai entregar algo que não é para ser entregue. Perfeito. E aí nós vamos avaliando, a capacidade daquela pessoa de receber todas as informações naquele momento, como que a depender da quantidade de informação e da intensidade delas, das respostas afetivas emocionais que eu tenho naquele momento, eu vou precisar talvez dosar um pouco, vou precisar, talvez, se eu tiver possibilidade, diluir as informações. Então, também para não ficar com aquela ideia de que toda informação tem que ser dada incondicionalmente em toda situação. Então, é também esse movimento que faz parte desse interlocutor, dessa relação, de entender o quanto de informação pode e deve ser passada, em qual momento. Mas a partir do momento que há esse direito da informação e que a gente entende que a informação ela é um recurso importante para aquela pessoa, eu preciso te falar que é interessante você investigar direito aquilo que está acontecendo com você. Isso também é promover um cuidado. A questão, então, é isso que você falou. Como que essa informação vai ser dita? Como que eu posso te dizer algo difícil, que a gente entende que é importante de ser dito, mas de uma forma que gere menos repercussões, possível. Mas entendendo que repercussões vão ter também. Então, quando eu te falo para sua mãe, falo para você com 15 anos, que vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, que reação que a gente espera? Que reação que realmente é compatível com a situação que está ali na frente, que também é algo que o profissional de saúde pode e deve ser educado, a entender e receber as reações que são compatíveis, que são esperadas, que podem acontecer diante daquela situação. É muito interessante, porque eu discuto falando do público-alvo, que é algo que você precisa saber quem é a pessoa que você vai interagir, e também sabendo quem é a pessoa, dependendo, você vai trazer a informação mais diluída, mais densa. Aí, pelo que eu estou discutindo também, dependendo, você vai precisar simplificar a informação, dependendo da capacidade ali, da capacidade emocional, mas também intelectual da pessoa de saber o que é uma doença X, o que é a doença Y, o que gera, o que não gera. Por exemplo, eu acredito que você comunicar, dependendo para um médico, seja de um jeito. Você comunicar para um advogado, porque, por exemplo, agora o Conselho Nacional de Justiça, dentro do judiciário, está fazendo a simplificação da mensagem. E aí, para o judiciário, tem uma comunicação mais simples, mais simplificada. Isso não quer dizer que não vá usar os termos técnicos necessários. E aí tem algo que eu gosto de fazer, que é, por exemplo, eu vou falar uma palavra difícil. Perfeito. E aí eu falo, uma sentença foi procedente, uma sentença foi favorável. Eu falo os dois termos, eu falo procedente e favorável. Perfeito, é muito interessante esse seu exemplo. Às vezes, então assim, às vezes a gente vai estudar comunicação lá em saúde, aí até a gente encontra coisas assim, evitar termos técnicos, evitar...
né, esses termos médicos. E aí a gente pode pensar de uma outra forma, né? A gente evita ou entende em que situações a gente pode usar e educa as pessoas para entenderem. Então, eu vou falar ali com o paciente, eu vou falar de metástase, né? Então, né, quando eu tenho ali, né, esse câncer, não é o primário, é aquele que apareceu num outro local, né? Como que eu posso, né, introduzir o termo, usar o termo técnico, mas essa pessoa precisa compreender aquilo que está sendo dito. Então, talvez a questão não seja nem tanto evitar, porque, na verdade, aprender com o adoecimento, com algumas situações, às vezes é até importante. Então, se eu quero ali, né, dependendo do meio que eu vou transitar, saber que o termo é metástase é importante e traz autonomia para esse paciente, para essa pessoa, poder, né, por exemplo, dialogar com outros profissionais, pesquisar sobre aquele tema. Então, a questão não é exatamente evitar incondicionalmente o uso de termos técnicos, é como que a gente vai torná-los compreensíveis, como que a gente vai fazer com que eles tenham significado, que é ali o princípio básico de comunicação, né, que precisa ter interação. Então, não é só transmitir, como que esse sujeito ele vai ser implicado nesse processo, e aí sim ele vai se tornando cada vez mais autônomo, porque ele vai aprender um novo termo, ele vai aprender algo sobre aquilo que está acontecendo com ele mesmo. Então, como que eu vou ali usar e explicar e transformar aquela informação de um modo que fique, né, seja ali captada. Às vezes a gente desenha, a gente usa ali recursos lúdicos. Tem toda certeza do mundo. No escritório eu falo isso, que tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que é sinestésico. Vai ter gente que você vai mandar uma proposta escrita, ela vai entender, vai ter gente que você vai ter que pegar o papel e a caneta e vai ter que desenhar com várias cores. E assim é a vida. Agora o desafio que eu falo é que não adianta a gente querer que a pessoa escute do jeito que a gente quer que ela escute. Ela vai escutar do jeito que ela dá conta. E nós vamos precisar comunicar aquilo que ela precisa e consegue escutar. Não tem como. O nosso papel. Nós somos os responsáveis por passar a mensagem. E você contando, me veio as próximas etapas aí na minha cabeça, né? Não dentro do estudo, mas na minha cabeça aqui de leigo te escutando, é que, tudo bem, a gente tem um diagnóstico. E aí vem o próximo passo, para mim, é que vem as relações diante dessa doença. Que aí, contando das situações que aconteceram comigo, por isso que eu trouxe o episódio, o tanto de médico e o tanto de gente que conhece o médico que vai resolver o problema da pessoa depois que a pessoa tem um diagnóstico é absurdo. Então, uma das situações que aconteceu foi uma pessoa ter um diagnóstico de uma doença específica, e aí a gente sentou em alguns contextos depois junto com outras pessoas, e aí a pessoa vê, mas você já procurou um médico tal? Porque o médico tal vai salvar a sua vida. Você já pesquisou tal assunto? Não. Cara, e essa comunicação que acontece? Como é que a gente se blinda dela? O que a gente pode fazer? O que a gente precisa refletir também enquanto nós, que às vezes a gente fica falando isso para as pessoas, sabe? Eu já me peguei em situações como essa que quando eu vejo eu falo de tudologia, é o tudólogo, que nunca estudou, não sabe nada, mas ele entende tudo do assunto, sabe? Aí tem uns assuntos que eu tenho tudologia, mas assim, esses aí eu tento evitar. Mas às vezes a gente fala demais nessas horas. E esse é o intuito do podcast também. É fazer com que a gente se pare e pense assim, pô, como é que tá a minha comunicação em relação a isso, sabe? Não é necessariamente eu pegar um episódio e enviar pra alguém aprender. Que isso acontece muito. É pra eu poder... eu falei isso aqui ontem no bar com um amigo que tinha falado que tava com diagnóstico. Como é que chega isso aí pra ti? Eu acho que a gente tem até uma coisa meio cultural, assim, né? De ter que ter resposta para tudo, ter que dar caminho para tudo, indicar o melhor. A gente tem muita dificuldade de lidar com situações difíceis, né? A comunicação de momentos difíceis, seja no diagnóstico, seja uma comunicação de uma progressão de doença, num óbito, dá pra gente, na nossa cultura, essa sensação de fracasso, de que a gente perdeu, de que a gente, né, as coisas não deviam ter acontecido como aconteceram, e que a gente tem que dar um jeito naquela emoção, naquela preocupação, né? Nós temos a resposta, o caminho para aquelas situações. A gente quer ter o caminho, a gente quer, né, ser tudólogo, amei o tudólogo, né? A gente quer, né, tem muito disso, de querer oferecer coisas que nem sempre são condizentes. Isso é muito comum em saúde, né? A gente está aqui falando de comunicação em saúde,
Então nós vemos, às vezes, muitas formas de comunicação relacional, às vezes vem de profissional mesmo. É muito comum culturalmente e muitas vezes vem de profissional que está imerso na cultura e que nem sempre foi educado para isso. Mas coisas do tipo, né? A pessoa, né, acabou de receber uma notícia difícil ou está trazendo um problema para a gente e a gente quer dizer algo, né? Então, olha, faz isso que vai dar certo, se Deus quiser vai dar tudo certo, tem que pensar desse jeito, né? Ainda, pelo menos não é outra coisa, né? O pelo menos, em geral, ele vem complicado, ele vem seguido de algo que não é muito adequado, né? E tira, né, esse movimento do pelo menos, mas, né, vamos pensar assim, tira a possibilidade das pessoas de viverem aquilo que é ruim. Então, assim, é ruim você receber um diagnóstico de uma doença, é ruim. E aqui eu tô falando, né, tô trazendo aqui para as doenças mais graves, ameaçadoras de vida, mas a gente pode pensar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de situação que muda a nossa vida, muda nossos hábitos, muda a nossa rotina, né? Aí eu venho, não, pelo menos isso não aconteceu, ou faz isso, esse médico, ele vai te dar a solução, esse chá, essa... Claro que a depender, né, da forma como as coisas podem surgir, isso vem como cuidado, isso pode ser interessante, as pessoas podem estar querendo isso, mas é essa leitura que a gente tem que fazer, porque às vezes o que essa pessoa ela precisa e ela busca é de o espaço e validação para aquela dor. É um saco conviver com algo grave, algo que vai mudar a minha vida, minha rotina, que ameaça a minha vida, ameaça meu trabalho, ameaça a minha relação, ameaça a minha relação sexual, minha sexualidade. Então, o espaço que muitas vezes a gente, como cultura, a gente retira, né? Porque a gente tem que dar alguma coisa que vai aliviar aquele sofrimento. Quando o sofrimento, ele tá lá e ele precisa de espaço para existir, né? Tem outra aqui, tem o pelo menos e tem o... aconteceu comigo também. Porra, calma aí, a pessoa tá falando da doença dela, do desafio dela, aí você puxa pro seu. Não é sobre você. Exatamente. E a gente vê isso com profissionais mesmo, né? Então, poxa, lá na oncologia pediátrica tinha coisas assim, né? Nossa, mas não, você tem que ficar forte, porque seu outro filho, né, precisa... A pessoa não esqueceu que tem outro filho, né? Ela só precisa, naquele momento, é necessário esse sofrimento. Em função daquilo que está acontecendo. Ela, com câncer de mama, né? Traz o câncer de mama, que é um público com o qual eu trabalhei mais, eu falo com as mãos, viu? Eu trabalhei mais, nossa, mas é só uma mama, não é só a mama, mas pelo menos tirou, né? É só o cabelo. Ainda bem que não é o útero. Ainda bem que é a mama, né? A mama não tem muita função, mas você já teve filho, não teve muita... Né? Então a gente deslegitima aquilo que é o corpo, aquilo que é a vida da pessoa. É a emoção que a pessoa está sentindo. E é muito disso, a gente não tem muita educação para dar conta das emoções negativas. É isso que acontece numa comunicação difícil com o profissional. Muitas vezes esse profissional, ele não foi educado a dar conta daquela emoção que é ruim, e aí ele vai se distanciar desse paciente, ele transmite a informação e sai ali, ele joga e sai, né? Porque é difícil mesmo você lidar com aquela pessoa que está ali na sua frente, com a repercussão, vivendo aquelas emoções daquilo que vai mudar a vida dela. E você sustentar isso como profissional é desafiador. Por isso que a gente fala da importância desses profissionais, e aí você, né, resgatando os casos que você trouxe, né, trazer muitas vezes educação mesmo para esses profissionais, como equipe, nesse sentido deles poderem falar sobre como eles têm comunicado, o que tem sido eficiente ou não, e dar esses retornos. Olha, essa comunicação não foi legal, por esse motivo, né? Será que não tem como fazer melhor, né? Será que não tem como te falar, olha, né, o que você tem de fato me preocupa, eu acho interessante, né? Eu não sei te falar exatamente o que é agora, talvez seja interessante procurar um outro médico, né, e dar os direcionamentos e poder dar esse espaço de conforto e vinculação. Porque Vinculação? E aquilo que você falou, sua mãe não quis que você operasse com aquela médica que... Porque o vínculo com aquele profissional, a confiança, né? Ele é muitas vezes quebrado pela qualidade de comunicação.
olha que interessante, quando a gente fala da importância do profissional estudar a comunicação, que isso é benéfico para todos, para os envolvidos, pacientes, familiares, isso é benéfico para ele também. Que vai poder, né, desenvolver melhor as suas relações, vai poder se vincular melhor a esse paciente, a esse familiar. É que é vínculo dá trabalho também, né? Às vezes a gente quer... Isso que eu ia perguntar agora, porque eu ia te perguntar agora, assim, e é para ter vínculo? Essa é uma pergunta que eu tenho de ignorante, assim, porque, por exemplo, eu na advocacia, eu tenho vínculo com meus clientes. Tenho vínculo, estabeleço uma relação de vínculo, de confiança, estabeleço. Ah, Diogo, pra mim funciona assim. O que pra você funciona o vínculo? Por que você acha importante investir no vínculo? Porque a pessoa ela tá me contratando pra resolver um problema de um jeito seguro e de um jeito que na percepção dela é justo. Então, se ela não tiver vínculo comigo, ela tá pegando o problema dela. Outro dia um cliente falou assim, não, Diogo, mas é porque... Vou te falar, você me contratou pra resolver o seu problema. Você me transferiu, você pegou o problema, pagou alguém pra poder cuidar do seu problema. Então você não precisa ficar querendo resolver o problema. Eu vou resolver o problema com você. Nossa, assim, pra ela ela fez assim... Foi pra isso que você me contratou. Não adianta você me contratar e querer resolver o problema. Sou eu que vou resolver. Você pode resolver comigo. Então, pra mim, vínculo é isso, assim, a percepção de confiança, a percepção de segurança, a percepção de espaço seguro. Isso. Transfere esse seu raciocínio para a saúde, né? Para o profissional de saúde. E aí talvez eu acrescentaria, que também casa muito com o que você está falando, essa ideia de que, olha, tem, né, o que é de responsabilidade desse profissional, né, que vai ali meter a mão na massa, ele que vai, né, com o conhecimento dele, entender qual que é o melhor caminho em termos de tratamento, né? Mas como que ele vai implicar esse sujeito, o que é de responsabilidade desse profissional, o que cuidados que são de responsabilidade desse sujeito, né? Então, como que a comunicação, o vínculo, a confiança melhora essa relação, melhora a adesão desse sujeito nos cuidados. Então, se tem ali, né, olha, eu sou profissional, eu entendo que para você, né, para você ter uma melhor qualidade de vida, saúde, né, faça esse exame, tome essa medicação, faça esse tratamento. Como que esse sujeito ele vai seguir essa recomendação sem vínculo, sem esse espaço de confiança, sem poder tirar dúvida? Sem poder tirar dúvida, esclarecer. Então, é nesse sentido que a gente também implica mais esse sujeito, a gente chama de corresponsabilização em saúde, né? Não quero também ficar aqui só em termos técnicos, mas... Gostei. Corresponsabilização em saúde. Quem que é responsável pela saúde? Não pode ser só o indivíduo ou só o profissional. É essa junção, né? Eu gostei da adesão do paciente ao tratamento. E aí me veio aqui também o pertencimento da pessoa àquela ideia que foi decidida eventualmente juntos. Chegamos, não, a gente vai fazer aqui, tá tudo bem pra você? Não, vou seguir o tratamento, Você não tem vínculo, como é que a pessoa... E aí me veio outra palavra, foi educação. Cara, pra mim, eu falo aqui no escritório assim, nós somos educadores dos nossos clientes. Se nosso cliente tá mal educado, a responsabilidade é nossa também, porque de alguma maneira ele não entendeu, e ele não compreendeu, e não absorveu que tal informação precisa chegar de tal jeito, por tal procedimento, por tal processo. Nós somos educadores. Se a gente não está educando o nosso cliente, está errado. É isso mesmo? Não, é um processo de educação? Totalmente. É um processo de educação. Com certeza, né? E, na verdade, a educação em saúde, né? É um campo muito grande, né? Essa ideia de educação e saúde mesmo, né? A gente encontra, né? Na literatura, encontra, né? Essa ideia de que saúde você faz, né? A experiência de saúde das pessoas, né? Saúde ou do seu processo de adoecer envolve toda essa educação. Por que você faz exames preventivos? Por que você escova dente? Por que você, né? Vai ter uma relação sexual com camisinha, né? Ou por que você tem essa adesão a alguns cuidados em saúde? Né? Por que você vai se submeter a um tratamento como uma quimioterapia, que é um tratamento porreta, é um tratamento muitas vezes, né, que traz muitas repercussões, muitos efeitos colaterais? Por que que você vai se submeter, né, a esse tratamento? A importância daquela pessoa entender aquilo que está acontecendo, né? E isso melhora a adesão dela, né? Eu tenho uma recomendação em saúde e aí esse sujeito vai seguir essa recomendação, né, entendendo os custos, né, os benefícios, ou não. Ou, né, que aí às vezes entra nesse campo complexo, que gera um debate grande, mas que é também muito importante de ser falado, daquela primeira parte da nossa conversa que nós falamos de autonomia, que é quando esse sujeito, ele também tem um espaço para recusar aquilo que aquele profissional ele entende que é o melhor para ele. Mas essa recusa, ela é feita de fato com
a autonomia. Ele entende os custos, os benefícios, ele foi educado. É aí que a gente fecha. Ele foi educado, e aí com educação, essa autonomia vai ser preservada, porque ele pode, sim, com esse conhecimento, escolher se adere ou não adere, se segue ou não segue alguma recomendação daquele profissional. Nossa, genial, porque pra mim tá tudo se encaixando, parece um monte de peça se encaixando, porque eu tenho a percepção de que quanto mais a gente faz uma comunicação assertiva e etc., maior é o processo de educação que a gente tem das pessoas, e aí em todos os contextos, e mais a pessoa tem autonomia para não necessariamente depois precisar de mim, ter que vir falar comigo. Ela pode. Então eu falo dos clientes com assessório e tudo, eu falo assim, eu vou construir uma estrutura que você saiba por que você está usando aquele documento. Você saiba por que você vai responder de tal jeito. E você não precisa toda hora, porque senão você vai ter que me ligando toda hora. Ou você não vai conseguir pagar, porque você vai ter que me ligar toda hora, eu vou te cobrar cada vez que você me liga. Ou eventualmente você não vai querer me ligar e você não vai ter autonomia para poder fazer aquilo. E aí eu escutando, vem uma percepção de que assim, a gente vai criando também um ambiente de uma comunicação em relação aos aspectos desafiadores da saúde, em que uma mesa de bar, uma mesa de jantar, uma mesa de uma família vai começando a também ter autonomia de educação das pessoas conseguirem conversar sobre momentos difíceis, desafiadores, sem ficar todo mundo querendo dar opinião, sabe? Um monte de tudólogo no assunto. Aí fica um negócio assim, não, pra mim, eu escolhi. Perfeito, né? E traz esse empoderamento mesmo sobre, né, a sua vida, sobre as suas decisões. Você está falando disso? Aí me lembrou, por exemplo, né, de conversas difíceis que a gente tem ou deixa de ter com os nossos familiares. A gente não tem aqui na nossa cultura, mais uma vez, aí também o elemento cultural e a importância, né? Exato, e a importância da educação, porque cultura muda, né? Cultura muda, e a gente pode ser educado. A gente fala muito da importância da educação para a morte, né? Nós não, né? E aí se pensa aí nos ambientes que você convive, né? A gente não é educado para morrer, para adoecer, para envelhecer, para morrer. Nós não conversamos com as nossas famílias, com os nossos familiares sobre desejos de fim de vida, sobre, né, o que numa situação, né, que você não pode falar por você, numa situação que você, né, essa autonomia, né, de você falar, olha, né, eu quero isso, não quero aquilo, tá, uma situação que você não consegue ter essa manifestação. E quem fala, a pessoa já fala assim, não, papo ruim, não fala disso não, bate na madeira, não começa a entrar nesse assunto não. Afasta, né, não chama, né, porque é um tema, né, falar de, né, morte, essas coisas, para muitas pessoas é muito difícil, mas é uma educação mesmo, né, uma cultura que nega, que se afasta, que vê muito, né, essa morte como algo oposto ao que é vida, né? Então, hoje a gente está falando aqui de vida, né? E não como um processo natural, mas natural que, né, acontece com as pessoas, mas que pode acontecer com maior ou menor qualidade, né? Morrer nós vamos, a questão é como que a gente vai morrer. E aí a gente pode, né, morrer com maior qualidade, né? A gente estava falando de qualidade de vida, a gente pode falar de qualidade de morte. Veio isso para mim na hora. Né? Com que qualidade? Mas implica, por exemplo, eu saber quem você é. Quem é você? Quais são os seus valores? Quando você não puder mais falar comigo, né? Como que eu vou conseguir preservar sua essência, seus desejos? Né? Como que eu faço isso se a gente não falou sobre? Você estava falando aqui, por exemplo, meus pais, eu não sei se eles gostariam do que eles queriam. Gostariam de ser cremado, não gostariam. Gostariam de... Meu pai, eu acho que ele já falou algumas vezes que ele não... é mal, assim, ele não quer ficar postergando a vida dele, não, empurrando pra frente com mal de saúde. Mas é um assunto, assim, sabe, que eu acho que eu não sei se eu sei. Eu já falei pra algumas pessoas já o que eu acredito pra mim, assim, quero doar órgãos, se tiver, tá tudo isso. Agora, vou falar um negócio e aí eu abro algumas questões pessoais aqui. Eu tenho muito medo de adoecer. Inclusive, isso é motivo de ansiedade mesmo. Ansiedade não é ansiedadezinha, não. Ansiedade como patológico, assim, sabe? Não sei se eu falei o termo certo. Então, eu tenho, por exemplo, se eu sei lá, pego um Covid da vida, ou, sei lá, fico doente, uma doença tipo assim, que incomoda mais, febre, não sei o quê, eu pioro. Eu pioro por causa da ansiedade. E aí, a minha questão é porque eu tenho medo, e eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente. É muito doido isso. Então, é recorrente eu ir para o hospital passando mal e, por exemplo, eu desmaiar, eu ter queda de pressão. Recorrente. Dos tempos para cá, pela minha consciência, por muito trabalho terapêutico, vem diminuindo. Tem mais familiares meus aí que tem essa questão também.
Só que tá me vindo aqui exatamente isso, assim, de poder conversar sobre isso, sabe? Acho que é a primeira vez que eu tô falando, inclusive algumas pessoas próximas sabem já. Mas eu tenho isso, por exemplo. Porra, não é de boa adoecer. Adoecer não é de boa. É isso mesmo. E aí, ótimo que você trouxe, que você traz isso no seu processo terapêutico, porque aí que a gente também vai conversar, né? Eu vou conversar ali, olha, né? Qual é o sentido desse adoecer? Por exemplo, quais os âmbitos, né, da sua vida? O que é essa ansiedade? Essa ansiedade, eu olho ali para o futuro, né? E o que eu visualizo que pode acontecer, né, com a minha vida, com a minha profissão, com as minhas relações, com os meus objetivos, caso eu adoeça. E aí eu vou poder, de certa forma, me aproximar mais daquele estímulo, daquilo que está me gerando essa ansiedade e dar um peso um pouco mais realista, ou dar nomes para as coisas, né? Quando você me fala, olha, eu tenho medo de adoecer, né? Eu não me gera estranhamento, né? Os adoecimentos aí, né? São vários tipos de adoecimentos, né? Com várias repercussões, né? Mas, em geral, adoecer, né, traz muitos impactos para a nossa vida. Você é uma pessoa, pensando aí até em termos de ciclo vital, de idade, né? Você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa que está aí pensando, construindo com planos, com planos pessoais, profissionais. O que significa esse adoecer? Que tipo de rompimento que esse adoecer vai te trazer? Né? Que lutos esse adoecer vai te trazer? Então, você poder falar sobre isso, você poder se aproximar claro que desse modo acompanhado com um profissional é interessante, porque a ideia é que ele possa te conduzir por esse movimento para que essas emoções tenham um nome e ocupem um espaço. Agora, essa ansiedade, né, pensar que em algum momento não vai existir, né, eu acho meio ilusório. Acho que a gente tem medo, né, de coisa que a gente não conhece, né? E aí esse adoecer muitas vezes vem de algo que também envolve um desconhecimento. Mas o que dá pra gente visualizar, né? Então, pra você, o que essa possibilidade de adoecer significa, esse exercício, né? Talvez diminua um pouco essa ansiedade, né? Você estava falando, né, dessa questão, olha, a gente não conversa, né? Tem um negócio muito interessante, não sei se você já ouviu falar, que inclusive tem ali nessa intersecção com o direito, né, que é o testamento vital, já ouviu falar? Já, demais. Que é um pouco, tem tudo a ver com comunicação, né? Que é esse... Eu falei esses dias, cara, testamento basicamente é a comunicação prévia sobre algo que pode acontecer no futuro. Cara... E aí, por exemplo, né, você tem ali, né, uma pessoa, não, eu quero ser cremado, eu não quero ser enterrado. Nossa, só de pensar, você já ouviu falar isso? Já. Não quero ser enterrado só de pensar. Mas se a gente não comunica, aí, entendeu? Se eu me comunico com você, olha, eu realmente, né, tenho medo de ser enterrado, eu quero ser cremado, e eu quero que você garanta que isso vá acontecer por mim. Pensa, né? Então, assim, talvez dê para diminuir um pouco a ansiedade em relação a isso, porque eu me comuniquei, eu manifestei um desejo, manifestei, né, algo, e aí a ideia é realmente encontrar ali caminhos, né, pessoas, caminhos que vão garantir, ainda não é algo legal no Brasil, né? Mas encontrar, de fato, né, esse espaço que, pelo menos isso, né, diante das várias possibilidades, pelo menos isso eu vou tentar garantir para você. Sim. Dentro das múltiplas doenças graves que nós podemos ter e que levam a esses desafios da gente conseguir, eu acredito que um grande desafio dentro do que eu tenho me deparado, e jamais querendo limitar o tema, mas só estabelecendo uma linha de raciocínio para a gente poder conversar, e eu tenho visto até pensando no aspecto jurídico, que envolve alguns fatores também, o grande desafio que é a comunicação com as pessoas que estão ao redor. Às vezes eu falo que, assim, que a pessoa que está doente nem é tão desafiadora assim no aspecto jurídico, tá? Às vezes o familiar, às vezes o cuidador, às vezes os filhos, dependendo se for idoso. Cara, é muito mais difícil. E o teu cuidado, o teu trabalho envolve também essas pessoas. Exatamente, né? Muitas vezes a pessoa que está adoecida, né, ela tá vivenciando aquilo no corpo, sabe? Ela aqueles sintomas, aquele desconforto, aquela dor, tá ali, ela tá vivenciando até concretamente aquilo, né? É palpável para ela, né? Palpável. Por isso que em cuidados paliativos, só um parênteses, uma das coisas que a gente vai pensar que é essencial
fazer controle de dor, porque quando você tá com uma dor muito intensa, né? Às vezes você prefere morrer, você quer... Os seus comportamentos ficam completamente... Como que eu falo de sexualidade? Como que eu falo de, né, outras coisas? Até o meu atendimento como psicóloga, ele não vai se desenvolver de uma forma bacana, porque aquela dor, ela tá ali. Então, fazer ali, né, o controle desses sintomas. Mas a pessoa... Com dor não consegue nem escutar. Não pra escutar o que tá sendo dito. É muito real, assim, aquela pessoa que tá, né, com dor. Por isso que envolve, assim, dignidade mesmo, fazer esse controle de dor, esse controle de sintomas desagradáveis. Mas em geral, né, essas pessoas, elas vivem isso no corpo, né? E aí, quem tá ali ao redor vivencia de uma forma diferente. Aí também não tem regra, tá? Então, cada processo é muito singular e por isso que nós sempre precisamos conhecer, ter essa habilidade para conhecer quem são essas pessoas que estão ali na nossa frente. Mas o que a gente observa, assim, em geral, é muito difícil você experienciar a evolução de uma doença grave, a possibilidade de morte de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você quer viver com aquela, né, com aquela pessoa por muito tempo, quer ter experiências, quer construir mais histórias, quer realizar desejos. Então, esse rompimento que a possibilidade de perder, essa possibilidade, essa ameaça traz, gera muitos sentimentos ruins, muitos sentimentos difíceis mesmo. E aí, como essas pessoas vão entender essas emoções, lidar com elas, e isso vai se refletir na equipe, vai variar muito, né? Então, nós vamos ter pacientes familiares que vão trazer muitas especificidades, familiares que vão ter muita dificuldade para entender que aquela doença é aquela doença que vai, de fato, levar ao óbito daquele paciente e vai querer lutar, né, com todas as suas energias, forças para evitar que aquele óbito ocorra, quando, na verdade, né, tem muito mais esse sentido de evitar, né? A gente pode oferecer qualidade de morte, qualidade de vida e qualidade de morte, mas não evitar, né? E aí, então, esse sofrimento, ele vai se apresentar de muitas formas. E, às vezes, até se apresenta com raiva da equipe, né? Porque vem, né? Poxa, né? Você tá me dizendo... Então, né, aquilo que eu não quero ouvir... Você tem que fazer alguma coisa, você tem que resolver. Vai tentar de tudo, até o último segundo, até o último recurso. Então, esse manejo, né, de entender essa família, de entender esses movimentos da família, cuidar disso e, ao mesmo tempo, frustrar essa família. Essa família já está sendo frustrada e ela vai continuar sendo frustrada na medida que a equipe não consegue oferecer o que ela deseja. Essa reversão, essa cura. E aí, essa equipe que vai dar conta dessa família, vai ter que dar conta dessa família frustrada. Né? E importância dessa qualidade de comunicação e desse vínculo, né? De conseguir, por exemplo, sustentar, olha, né? É realmente isso, eu não posso, né? Eu não vou poder, por exemplo, intubar o seu familiar se eu entendo que a doença vai progredir e essa intubação, ela só vai trazer mais sofrimento, ela vai trazer mais desconforto, ela pode até prolongar em termos de dias, mas ela não vai trazer esse seu familiar de volta. Vejam como esse é um processo delicado, difícil, que envolve muitas habilidades desse profissional e muitas habilidades para lidar com essas emoções desses familiares que estão sofrendo, que estão vivenciando isso. Um grande amigo perdeu a mãe ano passado e eu conversei muito disso com ele. Falei, cara, você precisa se preparar para isso também, sabe? É necessário, assim, talvez, eu tô falando como leigo, talvez você também precise desse cuidado paliativo de se preparar para o que está acontecendo com sua mãe. Porque vai reverberar. Ela é nova, você é novo, e é um fator muito desafiador. Porque olhando de fora é basicamente assim, eu não sou um amigo, eu sou um ombro. Eu não tenho habilidade, capacitação, especialização, estudo para isso. E existe, pelo que eu estou escutando, toda uma preparação, inclusive, de quem está ao redor para lidar com esse momento, para dar qualidade de vida também para essa pessoa próxima. Essa qualidade de vida, pelo que eu estou escutando, vem como provocação e reflexão para quem está em casa, para a gente também procurar terapia nesses contextos, sabe?
E aí específicos, né? Sempre que a gente entende, muitas vezes, tá? Nós temos processos que são naturais, assim. Você ter reações, né, de tristeza, choro, raiva diante da possibilidade de perder um membro familiar. Errado seria se não tivesse, seria estranho minimamente. Por isso que, né, a importância da gente ter essa educação para entender, né, que aquela emoção existe e é importante ela ter um lugar. Mas, de fato, alguns casos, eles vão sinalizando para a gente que talvez um cuidado maior, uma psicoterapia, pode ser interessante. O que eu quero dizer assim, que a gente não precisa de todo mundo que passa por uma perda, né, precisa não é exatamente isso, mas nós como profissionais, nós podemos ver esses movimentos, né, e tentar, né, visualizar a partir daquele caso, se aqueles familiares, quais são os recursos que aqueles familiares eles estão apresentando para lidar com aquela perda, e se de fato esse acompanhamento, esse local para lidar com essas emoções, para poder fazer esse processo, processar esse luto, processar nesse sentido de e acompanhando esse movimento que é esse luto, que não tem um fim exato, mas que é um movimento, é algo natural, é algo normal. Então nós sempre conversamos no sentido de não patologizar luto. O luto ele é normal, é uma reação esperada. Patologizar é como dizer que ninguém está doente porque está em luto. O luto não é doença, mas entender que, a depender de alguns movimentos, de algumas observações, dos recursos que a gente vê, se aquelas pessoas, como que elas estão lidando com aquele evento, com aquela morte do familiar ou possibilidade de morte do familiar, talvez um acompanhamento profissional seja fundamental, até mesmo para prevenir, né, que esse sofrimento psíquico ele fique, né, muito maior, ele se intensifique. É como se fosse prevenir que o luto vire doença. Pensando em possibilidades, assim. Esse também é um debate complexo, né? A ideia é sempre pensar que luto não é doença, mas que a depender da forma como esse processo de luto aconteça, ele pode, junto com outros fatores, aí levar a um sofrimento psíquico intenso, que aí sim vai ser um pouco mais preocupante. Então, quanto antes a gente intervém, melhor. Eu até comentei com outro amigo, que ele vá lá e o psicólogo diga que não precisa. Assim, no sentido de, não, tá tudo bem, tá, só faz parte do processo. Assim, vai lá, sabe? Porque eu não consigo nem dizer se precisa não, mas me parecia algo desafiador, sabe, para esse momento. Então a gente percorreu lá a ideia do diagnóstico, a percepção do diagnóstico, percepção dos convívios em relação ao momento ali desafiador da doença, da relação com as pessoas em relação a esse momento desafiador da doença e os cuidados que se tem. E aí eu te questiono. Nós, enquanto leigos, a gente está falando sempre dos profissionais que estão lidando com isso. Só que algumas maneiras, em algumas situações, ou a pessoa não quer, ou a pessoa não tem o acompanhamento, ou a pessoa não tem capacidade financeira, e aí tem fatores que influenciam nisso. Mas nós, enquanto leigos, enquanto ignorantes no assunto, o que a gente... E aí não é que a gente tem que fazer, arraste para cima, são 5 passos, não é sobre isso, mas o que a gente pode fazer diante desses contextos, sabe? O que a gente pode evitar fazer, pode fazer de alguma maneira, porque para mim fica também uma necessidade de dar um pouco de ferramenta para a gente saber lidar minimamente com esses contextos desafiadores de doença e de saúde. Porque nem sempre vai ser possível a pessoa acessar, nem sempre a pessoa... Então, a partir da fala da Janaína lá no podcast, eu tenho um amigo que está assim, vou ficar um pouco mais atento, pelo menos gerar um pouco dessa atenção, sabe? De que não é lugar para você falar qualquer coisa, para você reagir de qualquer maneira. É um espaço de atenção. Tem algo que a gente possa trazer aqui? Tem, né? Eu acho que esse é um movimento que seria interessante para saúde mental como um todo, né? Nós podermos educar, ali mais uma vez educação, né? A gente volta ali, né, para a questão da educação. Como que a gente pode educar a população primeiro para entender que saúde mental, emoções, é um negócio importante. Às vezes esse básico, às vezes a gente não tem. A gente minimiza, né, as experiências de sofrimento, né, do dia a dia. Então é interessante essa educação em termos de
como as emoções e lidar com as emoções é importante para que a gente viva bem, para que a sociedade, de uma certa forma, ela evolua também. Então, assim, o que eu acho interessante pensar é que, primeiro, entender a importância das emoções, tirar, muitas vezes, esse peso de emoções, como se as emoções negativas elas fossem essencialmente ruins. Então, poder dar espaço para as emoções que são, muitas vezes são essas emoções que são classificadas como negativas, como ruins, né? A tristeza, a raiva, a frustração, né? E poder dar espaço para que elas existam, dar espaço para que as pessoas elas possam manifestar. Muitas vezes, quantas vezes a gente tem conversas ou observa momentos em que se a gente dá um espaço para aquele nosso amigo, para aquele nosso familiar, para aquela pessoa que está ali na nossa frente falar, e a gente estar nessa postura de fato olhar, estar conectado, estar atento àquela emoção, aquilo que está sendo dito, sem uma resposta simples, sem a minha história, poder dar esse espaço de expressão, de validação, de entender que essas emoções elas são importantes. Mas aí também um passinho a mais, que talvez seja poder identificar e trazer essa reflexão para as pessoas de quais espaços possíveis para esse cuidado com a saúde mental existem e podem existir na vida dessa pessoa, né? Se tem ou não recursos, por exemplo, para um profissional de psicologia. Às vezes nós precisamos do profissional da psiquiatria, do psiquiatra. Ele é um suporte muito importante, porque um bom psiquiatra, ele não é só o psiquiatra que vai medicar, né? É o psiquiatra que vai entender aquilo que está acontecendo e se de fato um conjunto ali de medidas de cuidados, um deles seria um tratamento, né, um medicamentoso. E poder, às vezes, pensar em alternativas, né? Nós temos, que muitas vezes não se chega, mas nós temos aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos serviços de saúde mental que atendem por preço social, serviços escolas de faculdades, né? Então, nós mesmos ali no CEUB, mas assim, nas faculdades em geral, né, de psicologia, tem serviços que fazem atendimentos, que você pode direcionar essas pessoas que talvez naquele momento não tenham acesso a esse tipo de cuidado. Então, saber mais sobre serviços, possibilidades que possam atingir pessoas diversas, né? E dar direcionamentos, ofertar ali possibilidades quando se entende que você não dá conta, assume isso, né? Olha, o que você está me dizendo, né, me preocupa, eu fico pensando se não seria importante um profissional poder te avaliar, poder dizer para você se tem, né, se aquilo que está acontecendo com você, se o que você está me dizendo é esperado ou não. Então, essa pessoa que vai poder dar espaço, validar essas emoções, saber entender que essas emoções elas são importantes, existem, podem ser manifestadas, e também identificar, quando for o caso, e ajudar essa pessoa a encontrar caminhos, especialmente com profissionais que podem ofertar essa ajuda de fato, profissionais que sabem lidar com essas demandas. Me veio aqui como se fosse assim, quando você está falando das emoções, não querer tirar a pessoa da emoção. Pensando no bonequinho da Divertidamente, não querer tirar o bonequinho do comando de controle ali, né? Não precisa tirar o bonequinho, deixa ele lá, não precisa... É porque é como se, pensando do meu espaço aqui de leigo e pensando, pegando a comunicação, é como se a pessoa tivesse com raiva, a gente precisa parar, fazer com que ela para de ficar com raiva da doença que ela tá. Cara, deixa ela com raiva, assim. Vai fazer o quê? Deixa a pessoa estar com raiva. Deixa querendo... Não fica com raiva. Vai ficar tudo bem. Cara, e aí outra fala que eu até comentei com uma amiga esses dias, eu falei, cara, não precisa falar nada não. Que ela veio... Cara, Diogo, ela veio me falar assim, eu vou no enterro de uma criança de, acho que 1 ano de idade, não sei o que. Cara, não sei nem o que falar pra minha amiga, mãe dela. Eu falei, pelo meu espaço de leigo, acho que não tem que falar nada. Chega lá, dá um abraço. E acabou. Não inventa a moda, cara. Pelo amor de Deus. Não tenta falar nada. É isso que eu te falei. A gente tem um negócio meio cultural, assim, né? De que a gente tem que ter resposta para as coisas. E às vezes não tem. Quando eu atendia na oncologia, né? Hoje eu não estou mais no hospital. Mas a gente atendia muitas situações de óbito, né? Fazia muito esse movimento, né? De preparação, de despedidas.
Mas em hora do óbito, gente, não tem mágica, né? E aí acontece muitas vezes isso, não, chama o psicólogo, né? A pessoa tá chorando porque é de se chorar, porque é compatível com aquilo que tá acontecendo. E aí, claro que aí é interessante, né? Criar ferramentas para isso. Então tá, a tristeza existe, né? Mas a gente identifica que aquela tristeza, ela tá assim, né? Ela tá muito intensa. Vamos contextualizar, né? Poxa, né? A pessoa tá ali, né? Com um óbito recente, ou, né? Momentos que ela se sente sozinha, datas comemorativas. É muito comum que essa tristeza, mesmo quando se tenha passado já um tempo desse óbito, ela volte a acontecer. Nossas emoções, elas vão oscilando. Mas aí eu identifico, por exemplo, essa pessoa, ela me traz que ela, né, não consegue mais se relacionar, ela tá tendo prejuízo no trabalho, ela tá tendo prejuízo nas relações pessoais. Aí aquilo vai me ligando assim, poxa, tá, a tristeza existe, mas será que não é interessante que essa pessoa tenha mais ferramentas para lidar com essa tristeza? Né? E aí que a gente pode pensar, né, na importância desse profissional. E claro que dessa rede também, porque o profissional ele é importante, mas outro fator importantíssimo é rede de apoio. A pessoa entender, saber, ter uma percepção de que eu tenho também com quem contar. Eu tenho um colo, eu tenho alguém que não vai dizer pra mim que foi melhor assim. Eu não vou ter um tudólogo do meu lado pra dizer, não, pra você sair daqui, você toma um chá de não sei o que lá. E aí, quando você falou da ideia do momento do comunicar o óbito, o luto, tudo. Só que assim, eu acho que também serve pra quando vai comunicar também, dependendo... a pessoa te comunica, por exemplo, sei lá, por exemplo, a pessoa tem atleta, não sei o que, vai receber uma doença... comunicou uma doença que, assim, doença vai inviabilizar pro resto da vida. Cara, sinto muito. Assim, você vai fazer o que com isso? Vai tentar... Não, mas a gente vai achar um esporte que você possa... Caralho, deixa a pessoa ficar com raiva do negócio e triste. Que saco, cara. Perfeito. Quando é desafiador, tá? Não tô... E aí eu vou até fazer um parênteses, porque eu já errei nisso aí, tranquilamente. Eu namorei uma pessoa, a Maia, e ela quebrou a canela no meio. Cara, foi muito difícil. Ela quebrou a canela no meio, e aí eu fui no ortopedista, liguei pro meu amigo, que é ortopedista e tal, e ele falou, Diogo, vai lá no home, o pessoal já tá ciente lá e tal. Eu cheguei lá, era um outro amigo atendendo. E aí, na hora que veio, eu fiquei sabendo que ia ter que operar, e aí ela meio que me apertou, e aí ela cheia de emoção, ela me apertou, eu falei, não, você vai ter que operar, e ela, puta, vou ter que operar, não sei o quê. Aí veio meu amigo, ele falou, porra, Diogo, tu falou pra ela que vai ter que operar? Eu falei, porra, eu não sabia. Ele falou, logo tu. Eu falei, bicho, eu não sabia o que fazer. Ele falou, pô, tem todo um jeito, caramba, de contar que vai ter que operar. Não é assim, não. Aí eu falei, pô, não, cara, eu não sabia. E é um pouco disso, assim, a gente também não sabe lidar, sabe? E é um pouco do espaço do podcast, a gente gera provocação e reflexão, para que isso não aconteça em outros contextos. Porque eu tenho certeza que se o meu amigo tivesse comunicado, ela não teria recebido da maneira como eu comuniquei. Pô, não foi legal. E é interessante você falar isso, porque assim... Outra coisa que eu acho interessante trazer é como a gente pode se conectar mais com a forma como a gente responde as coisas. Porque a gente tem muito disso de automático, né? É isso que é cultura. A cultura que é internalizada. Então, eu preciso dizer pra pessoa que... Eu preciso trazer um olhar positivo. Aquela coisa ruim tá acontecendo. E eu preciso que essa pessoa, né, veja de alguma forma o tal do pelo menos, né? Então, essa conexão, a gente saber um pouco mais, se conectar um pouco também com a nossa forma de reagir, de responder, e tentar, às vezes, deixar as coisas menos automático, né? Então, quando você sabe disso, né? Você tem um pouco mais de conhecimento, né? Você poder se conectar, poxa, né? Talvez seja melhor não dizer nada, né? Talvez o silêncio... Talvez o silêncio seja melhor do que aquilo que eu aprendi que é automático que eu devo responder, né? E aí um outro parênteses que é a importância da comunicação não verbal. A importância aquilo que eu te falei, né, de você às vezes estar acompanhando com o olhar, né, isso, né, de, né, a sinalização, como que a gente fica, aquela pessoa tá te contando algo difícil, daquela perda, daquilo... Da doença. Daquilo que mudou na vida dela, né, e a gente poder minimamente correspondendo, né, tá acompanhando com essa comunicação não verbal, que ela é acolhedora, e que muitas vezes a função dela é muito mais efetiva do que a frase ali que retira o direito daquela pessoa de viver aquele sofrimento, né.
Mas o que eu ia te falar é exatamente aquilo que você falou. Quando a gente trabalha com reabilitação, né? Então, né, tem aquele evento que mudou a vida daquela pessoa e nós vamos tentar trabalhar para reabilitar. Então, né? Essa pessoa, ela vai viver uma vida diferente da que ela tinha, né? Nós vamos reabilitar ela para uma nova configuração ali de vida. Beleza, então assim, nossa, né, aconteceu algo que vai mudar a sua carreira, vai mudar a sua profissão. Então, podemos chegar de fato nesse lugar em que a pessoa, ela estabelece outros planos de vida, ela se identifica agora como uma pessoa que mudou e para ela, né, esses novos planos fazem sentido, são bem-vindos. Mas para a gente chegar nisso, para a construção de novos planos, uma nova forma de existir, é importante, né, que a gente dê espaço para o sofrimento da vida que não vai mais existir. Então, essa elaboração, essas dores, esse sofrimento, esse luto, que luto não é só quando tem morte, né? É o luto daquela profissão que eu não vou mais poder ter. Então, para construir algo em cima disso, né? Poder elaborar aquilo que não vai ser, aquilo que tá... Quando você me diz, não, eu tenho medo de adoecer, porque envolve muitas vezes adoecimento grave, esse impedimento, esse rompimento com a vida que a gente conhece. E aí, para construir algo novo, para reabilitar, para que as pessoas possam, então, viver uma vida diferente, com qualidade de vida, diante daquela doença, a importância de poder se conectar com as emoções daquela vida que não vai mais poder se ter. Isso é fenomenal. Só retomando aqui e registrando o patrocínio de sempre do podcast, Açaí Casca, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Hoje, com o episódio ao ar, você vai lá, comunique o número do episódio, você ganha desconto e come o seu açaí, o melhor açaí de Brasília disparado. É Enoque, meu irmão, que faz tudo isso acontecer. Tamo junto mais uma vez. Janaína, tem alguma mensagem, algo que você queira dizer que você não disse ou que você queira reforçar? Eu acho que a psicologia traz muito isso, mas também sou uma pessoa meio otimista, assim, eu realmente acredito muito, né, no nosso potencial de desenvolvimento, de aprendizagem, de buscar de fato novas habilidades de vida, novas habilidades, né, para poder nos relacionar. Então, assim, talvez o que eu queira dizer é, se vocês identificam, né, se a gente identifica que há falhas, que há lacunas, como é importante encontrar espaços para que esse desenvolvimento aconteça, encontrar bons profissionais, encontrar caminhos que vão, de fato, te direcionar para um desenvolvimento, uma aprendizagem mais segura, desenvolvimento de novas habilidades. Então, buscar, de fato, isso. Né? Então, se o que ficou, nossa, né, eu não sei me comunicar direito nas situações em que aquela pessoa vem falar comigo, me traz uma situação, como que a gente pode desenvolver, aprender a desenvolver mais essas habilidades e reproduzindo isso e multiplicando isso para que a cultura mude. A gente tem uma educação de cultura, uma educação para envelhecer, uma educação para falar de coisas difíceis, para trazer muitas vezes temas que podem ser importantes, mas que não são ditos porque culturalmente eles chegaram para a gente como tabu. Pode ser morte, pode ser sexualidade, pode ser adoecimento, pode ser envelhecimento, mas como que a gente pode desenvolver, criar espaços para trazer esses temas, para poder lidar com isso, porque só ir empurrando e fingindo que essas coisas que fazem parte da existência do ser humano não existem, ou não é a hora, também pode trazer sofrimento para a gente. Então, como a gente pode mudar, se desenvolver também como sociedade, como cultura, entrando em contato com, às vezes, esses temas que também nos trazem desafios. Sim, é um tema que não é um tema denso, até por culturalmente a gente não lidar tanto com ele e falar tão pouco desses temas. Se você quer nos ajudar de alguma maneira, fazer com que o episódio chegue em você e mais vezes, com maior quantidade, mais pessoas, nos ajude. No link aqui da descrição do episódio tem o Apoia-se. Você vai lá e faz uma contribuição do jeito que você quiser, da maneira como você quiser, e você faz tudo isso continuar acontecendo. Muito obrigado, Janaína, pela sua presença, pelo teu espaço, pelo teu tempo, que eu sei que é corrido.
muito obrigado pelo que você me trouxe. Eu digo que ninguém senta na minha frente à toa. Então eu escutei algumas lições, algumas percepções, algumas provocações valiosas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, eu também gosto de aproveitar esses espaços porque eu realmente acredito, né, na importância dessa educação, na importância desses meios, né, valorizo muito quando a gente pode ter espaço e melhorar o que a gente aprende aí, os nossos caminhos de aprendizagem. Então, parabéns pelo espaço. Muito sucesso. Muito obrigado. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação em momentos desafiadores?